dia a todos. Muito obrigado aí ao convite, né? O pessoal do Evandro Ribeiro e aqui da Rádio Cidade. A gente que agradece, doutor. Para você aí que tem alguma dúvida, quer mandar a sua pergunta para o doutor, salva o nosso novo telefone e já manda a sua dúvida, tá? 329-9831-1001. Para a gente começar, doutor, eu queria que você explicasse, né, se existe diferença entre a cirurgia de reconstrução genital e a cirurgia de estética genital. Se sim, qual que é essa diferença? Na verdade, assim, a cirurgia de reconstrução genital é quando você visa reparar uma função que está alterada. E a estética é melhorar o aspecto estético e muitas vezes até a autoestima do paciente com a questão estética. Mas quando você está fazendo a reconstrução, você tem um cuidado estético junto. E aí dá para tentar ficar mais próximo. Dá para fazer Exatamente. Uma coisa ligada à outra, com certeza, né? A ideia é sempre essa. Perfeito. E aí, no caso, por exemplo, da reconstrução genital, ela é indicada a partir de alguma orientação médica ou o paciente mesmo sente ali essa necessidade? A reconstrução normalmente é uma indicação médica, é algum problema, alguma malformação, algum defeito, ou por trauma, ou congênito, né, da região genital, e que a gente tenta melhorar essa função e resolver esse problema. Então, muitas vezes o paciente tem um genital que tem uma curvatura, ou seja, o pênis, né, ele é curvo, ele é torto, a gente corrige, ou ele está embutido, todo escondido, né, e a gente tenta exteriorizar, ou lesões da uretra, né, do canal que passa o xixi, então a gente faz reconstruções uretrais para resolver e tudo. E a parte estética é a parte de melhora da autoestima, né, do corpo e etc. E aí, no caso, por exemplo, da funcionalidade mesmo, né, existe uma idade indicada, tem que esperar completar 18 anos? Como que funciona, doutor? Não, a gente faz muito estética até em crianças, porque alguns defeitos congênitos, né, dos órgãos genitais, eles vão aparecer quando nasce. Exatamente. E você tratar na infância, muitas vezes, é bem mais fácil, é bem mais tranquilo. Então, essa cirurgia na infância também ocorre. E no caso da estética, geralmente, qual o procedimento, doutor, mais buscado, procurado pelos pacientes? Existe uma preocupação muito grande hoje com a questão de tamanho. Tamanho do órgão genital masculino, né, do pênis. Então, esse é uma das coisas mais buscadas. E na maioria das vezes, o problema não é o tamanho real, é sim o tecido que está em volta do pênis, ou seja, a pessoa tem um excesso de gordura ao redor do pênis, ou tem uma implantação da bolsa escrotal um pouco alta, que dá a aparência de um pênis menor. E aí Entendeu? também a cirurgia serve também para isso. Exatamente. Legal. Então, na maioria das vezes, o que a gente consegue fazer é o que a gente chama de aumentar o pênis aparente, não o tamanho real. Né? E aí, no caso, por exemplo, existe, né, da estética um pré-cirúrgico, algum exame indicado? Tem alguma contraindicação da cirurgia? Não, na verdade, o pré-cirúrgico é a avaliação pelo urologista, né, que vai analisar o que está acontecendo, discutir realmente se há necessidade de trocar uma ideia com o paciente, que é muito importante saber, porque as pessoas entram muitas vezes na cirurgia de estética achando que tudo vai dar muito certo, que vai ficar ótimo. E toda cirurgia tem riscos, né, e inclusive até de piorar a estética, às vezes com cicatrizações hipertróficas, né? Tem gente que faz queloide, que faz cicatrização ruim, enfim. Então, tem que estar bem ciente do que... Perfeito. E no caso feminino, doutor, tem algum procedimento também que é procurado, que é indicado? Como que é no dia de hoje? Hoje, muitas vezes, as mulheres procuram acho que talvez o mais feito na população feminina é a hipertrofia dos pequenos lábios, que a gente chama de ninfoplastia, a cirurgia, que é aqueles pequenos lábios grandes que aparecem mais, né? Então, redução deles. E está comum é uma no dia de hoje? Cada vez mais. Bacana. Né? Hoje a estética está muito em alta, né? em todas as áreas do corpo, vamos dizer assim.
E aí, nesse caso, doutor, por exemplo, a gente fala de estética e fala de funcionalidade, mas dá então para juntar uma coisa na outra, né? Anda muito junto as duas coisas, né? São duas coisas que andam... Porque às vezes alguma coisa está te incomodando do ponto de vista funcional e estético também, muitas vezes, né? Então, aquilo que não está funcionando direito ou que tem um problema, muitas vezes tem uma relação também com a aparência estética. Então, as duas coisas andam muito juntas. Qualidade de vida para o paciente. Sim, com certeza. Nos dois sentidos, Nos dois né, doutor? sentidos, exatamente. Ótimo. E existe algum critério, por exemplo, né, doutor, tanto para o homem quanto para a mulher, passar por esses procedimentos? Não, eu acho, assim, na verdade, o que a gente vê é como critério, como... Dada a necessidade do paciente e tudo. E a gente avaliar e explicar, eu acho que é importante explicar muito bem para o paciente o que vai pela frente, os riscos da cirurgia, como vai ser o pós-operatório e etc. Mas critério, basicamente, não. Perfeito. Fique à vontade. Não, e sim, em casos de alguns pacientes que querem um aumento genital e vêm com algumas informações sobre a cirurgia e tudo, muitas vezes a gente não tem, a gente não indica o procedimento quando não existe a real necessidade. Isso que é importante. Então, o critério é ter realmente necessidade. E aí, doutor, quando a gente fala, né, de cirurgia, né, o povo já fica assim, cirurgia íntima ainda é um pouquinho mais delicado. Eu queria que o senhor explicasse o processo, o pós-cirúrgico, o que precisa, se precisa de algum cuidado especial. Então, o processo normalmente são procedimentos que têm uma certa complexidade, muitas vezes. Alguns procedimentos são bem extensos, longos e com pós-operatório prolongado, ou seja, o paciente fica pouco tempo internado no hospital, normalmente sai no mesmo dia seguinte, mas os cuidados em casa e de pós-operatório são normalmente prolongados, até para voltar, às vezes, à atividade laboral, né, o trabalho, e voltar à vida sexual também, e mais tempo ainda. Existe algum risco para o paciente que passa por essas cirurgias? Como todo procedimento cirúrgico, né? Aliás, tudo que a gente faz na vida tem risco, né? Então, sim, existem riscos e cada cirurgia tem os riscos inerentes a ela mesma, né? Mas, assim, riscos de sangramento, de hematomas, de infecção, de necessitar um procedimento complementar para frente, né? E muitas vezes a estética tem muita relação com a percepção do corpo pela própria pessoa, né? A autopercepção. Sim. E ela se imagina de um jeito que não tem como ficar. Então, às vezes tem a parte dessa frustração, como toda cirurgia estética, né? Em qualquer área do corpo. E aí, nesse caso, se a pessoa não ficou satisfeita com a estética, né? Dá para refazer, para reconstruir de alguma forma? Normalmente sim. Bom, Normalmente sim, Bacana. Chegou uma pergunta, doutor. Para realizar o aumento do pênis, apenas com o recurso da cirurgia ou tem também algum outro recurso? Não. Na verdade, a cirurgia para aumentar o aumento do tamanho real do pênis, ela é só indicada naqueles casos que tem o pênis realmente pequeno, fora das medidas que a gente tem de parâmetros, né, de tamanho, e o ganho é muito pouco. O aumento real do tamanho do pênis. A gente ganha aí no máximo 1, 2 centímetros. Então, o ganho real é muito pouco. O que a gente consegue ganhar mais é o ganho aparente, aquela parte do pênis que fica exteriorizada, que fica visível, né? E isso a gente, às vezes, consegue ganhar coisas maiores. Perfeito. Chegou uma pergunta também relacionada a pessoas trans, se esses procedimentos têm alguma relação. Sim, né, muita relação. A gente, né, faz o processo da cirurgia afirmativa de gênero hoje e tanto masculino quanto feminino, né? Então é muito procurado, por exemplo, pelo público de trans masculino, as cirurgias para aumento do clitóris, para que a gente chama de metoidoplastia, que é uma cirurgia que a gente consegue exteriorizar o clitóris, que já é um pouco aumentado pelo uso de hormônio, né, e pelo processo todo
né, da mudança e então a gente consegue exteriorizar e alongar, né, o clitóris, dando um aspecto um pouco maior. Perfeito. Outra dúvida é sobre a recuperação, se esse tipo de cirurgia, a recuperação é muito dolorosa. Depende da cirurgia que é feita. Algumas, como essas do processo de, né, transexualização, elas são dolorosas e são pós-operatórios bastante prolongados. Principalmente o transfeminino, né, quando a gente faz a vagina, a nova vagina e etc. Essas são pós-operatórios bastante prolongados. As outras, relativamente, em torno de 30 dias, aí normalmente já consegue voltar ao trabalho. Perfeito. E no caso de idade, doutor, não tem alguma indicação específica para fazer? Não existe. Se tem, principalmente a parte reconstrutora, né? Se a gente tem uma indicação, a gente já indica, às vezes, mais cedo. Ótimo. Para a gente fechar o Saúde Cidade de hoje, tem gente que se preocupa, né, com o desempenho sexual. Se vai atrapalhar essa cirurgia, se vai melhorar. Impacta alguma coisa, doutor? O desempenho sexual depende muito da cabeça da pessoa. Então, assim, às vezes você melhorando a satisfação, né, e a autoestima, a imagem, você pode melhorar. Não diretamente relacionado ao processo cirúrgico, mas principalmente relacionado à sua própria visão de si mesmo, né, a sua autoestima e etc. Então, sim. Perfeito. Para quem está acompanhando o programa Saúde Cidade de hoje, se quer melhorar ou se sente algum desconforto, né, com a relação, né, com as partes, enfim, com a região íntima, deve procurar um urologista para começo de conversa. Sim, e que tenha experiência na área. Perfeito. Sim, é o ideal. Ótimo. Fechamos o Saúde Cidade de hoje. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a chance aqui de falar um pouquinho sobre isso no Hospital Evandro Ribeiro e a vocês da Rádio Cidade. Imagina, Obrigado. doutor, muito obrigada. A gente volta na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã, com mais um Saúde Cidade. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.